Oi! Hoje é a terceira parte da leitura comentada de Os Miseráveis de Victor Hugo e finalmente vamos conhecer as vozes dos personagens protagonistas dessa história. Vocês lembram, né, que no vídeo passado eu esqueci de ler um capítulo de acordo com o cronograma que eu estabeleci aqui. Era para eu ter lido também o capítulo número 5, só que eu achei que era apenas até o 4. Eu esqueci de dar uma olhada no cronograma, né? Enfim, fiquei devendo e eu vou comentar então para vocês aqui antes de comentar os capítulos da vez. Muito bem, no capítulo 5 temos o destino dos personagens, já que nos 3 outros capítulos que nós vimos, aliás, chamado de livros aqui pelo Victor Hugo, né? Nós tínhamos a definição de quem eram os protagonistas aqui dessa grande história sobre miseráveis, que é exatamente o Jean Valjean, a Fantine e também a sua filha Cosette. Pois bem, virando a página e indo para o capítulo 5, nós descobrimos o destino de Fantine depois que ela deixou a sua filhinha lá com os cuidados dos Thénardier, aqueles grandes sacanas. Daqui a pouco a gente fala deles, né? Obviamente. Pois bem, ela voltou para sua cidade natal, Montreuil-sur-Mer, o local que está bem diferente do que ela deixara. Na verdade, a cidade prosperou enquanto que ela começou a ficar mais e mais na miséria. O motivo da prosperidade dessa sua cidade natal é que justamente apareceu um cidadão por lá que meio que mudou tudo na vida daquela pequena sociedade e até das cidades vizinhas. E aí é uma coisa curiosa nesse capítulo, né? Nesse livro 6, onde nós temos o destino de Fantine sendo contado e de repente suspende totalmente a vida dela para entrar o outro grande personagem da história, obviamente, que é o Jean Valjean, que aliás também o narrador aqui da história não diz em nenhum momento que se trata dele. Na verdade, somos apresentados a um novo, vamos colocar entre aspas, personagem, o Sr. Madeleine, que um dia chegou nessa cidade, a Montreuil-sur-Mer, e cometeu um certo ato de heroísmo. Aconteceu um incêndio lá, ele acabou salvando 2 crianças de morrerem. E por causa disso ele passou a ser uma pessoa muito bem vista ali naquela localidade. Passou a ser uma pessoa respeitada. Por causa disso, nem perguntaram dele sobre o seu passaporte. Ou seja, não descobriram que ele é um ex-detento. Opa, eu acho que eu dei um spoiler, né? Estou falando que sim, o Sr. Madeleine é o próprio Jean Valjean. Claro que o narrador vai dizendo essas coisas, mas fica fingindo que ele não está dizendo que é o Jean Valjean pra gente. Claro que a gente percebe, né, Sr. Victor Hugo? Pra que ficar enrolando? Não sei para quê. Mas enfim, ele pode ficar ali na cidade, né? Ninguém questiona ele. Ao contrário, né? Quando ele estava lá em Digne, que realmente ele passou por maus bocados. Assim que entrou na cidade, né, ele já teve que apresentar o passaporte e já ficou falado em qualquer lugar que ele ia. Ali não. Como ele teve aquele ato de heroísmo, ninguém foi perguntar do passaporte dele. Aliás, vamos combinar, na verdade ele já tinha, parece um outro documento, porque por que ele foi chamado de Madeleine? Na verdade isso não está bem explicado no texto não, mas enfim, ele conseguiu um outro passaporte com certeza, mesmo porque a gente percebe isso um pouco mais para frente na história. Ok, ele ficou lá na cidade de Montreuil-sur-Mer e acabou virando um grande empresário, porque ele começou a fabricar miçangas. Pois é, era moda lá naquela época, a mulherada obviamente, né, comprar miçangas. Ele arranjou um jeito de produzir com mais baixo custo, ou seja, poder gerar maior lucro nas vendas. Coisa curiosa também que está acontecendo aqui nessa história do Victor Hugo, né? Ele que parece muito, meio que entendendo umas questões meio socialistas, por valorizar muito as causas sociais, né? E de repente, no começo aqui do livro 5, ele fica meio que enaltecendo o capitalismo, com tintas bem grossas. Sim, porque ele diz que a cidade está melhorando por causa da empresa do Sr. Madeleine. A prosperidade literalmente acontece por causa do capitalismo. Por quê? Porque a empresa está gerando riqueza ali naquela comunidade, por causa da venda de novos produtos baratos, acessíveis e desejados por seus compradores. A empresa está crescendo, ele está contratando mais gente, ele está desenvolvendo o comércio local e também dos arredores, porque ele precisa comprar os insumos para poder produzir o que ele faz ali na sua empresa. Puro
capitalismo claro e nítido para quem quiser ver, que é somente isso que faz a miséria deixar de existir. Olha que coisa curiosa, né? Porque os socialistas não percebem isso. Mas enfim, não vamos falar de política aqui, né? Isso é uma história literária, totalmente ficcional, mas enfim, o que vale é sim que o Jean Valjean virou uma pessoa outra, virou um empresário. Todo o seu passado foi literalmente esquecido. E uma coisa curiosa, obviamente, né, depois que Fantine volta a aparecer aqui no seu capítulo, aliás, vamos lembrar, né, essa primeira parte aqui de Os Miseráveis é intitulada Fantine, mas vamos também dizer, né, ela é um personagem que não ganha lá muito destaque, a não ser por causa das suas desgraças, vamos dizer assim, né. Sim, Fantine é a empregada de Madeleine. Uma curiosidade, né? Madeleine geralmente é um nome feminino, né? Mas pelo jeito também é masculino. Eu não sabia disso, para falar a verdade. Não sei se como sobrenome, talvez. Enfim, senhor Madeleine é um homem, tá? Não vamos confundir as coisas por aqui quando eu vou dizendo. E também vale lembrar, né? Eu sempre ficava curioso aqui a respeito da história dos Miseráveis, quando que os personagens iriam se encontrar. No caso aqui eles estão se encontrando meio sem saber, né? Um trabalha para o outro e fica por isso mesmo. Aliás, é o problema justamente de eles não se conhecerem que a história vai começar a ficar complicada. Justamente por causa das más línguas. Aliás, foi o que aconteceu primeiro com o senhor Madeleine quando chegou ali na cidade. Todo mundo desconfiava dele, da bondade aparente dele. Porque justamente, né, quando a empresa dele começou a crescer e começou a ter lucro, ele não gastou dinheiro. O que ele fez? Ele doou aos pobres, ou começou a ajudar bastante todos eles que apareciam ao seu redor. E por causa disso, claro que ele passou também a ser uma pessoa importante ali para aquela comunidade. E obviamente, né, de acordo com essa bondade que nos é passada pelo narrador da história, a gente começa a encontrar ecos com aquele outro grande personagem aqui de Os Miseráveis, que era o Senhor Bienvenu. Claro, a bondade é semelhante, diferente apenas porque um era um sacerdote e esse aqui é um empresário, mas de qualquer forma os dois são abnegados em ajudar os miseráveis, os pobres em geral. Mas como eu estava dizendo, né? No começo, toda essa bondade, que começou aos poucos, claro, foi crescendo à medida que ele foi tendo mais dinheiro no bolso. Toda a população meio que começava a falar mal dele. Mas quem é esse sujeito, esse estranho que aparece aqui, começa a fazer coisas boas para lá e para cá? Todo mundo ficava desconfiado. Mas com o tempo, ele foi ganhando a confiança das pessoas. Foram passando os anos. Depois de 2 anos, sim, ele já é um sujeito estabelecido, claro, já rico. Todo mundo já confiava nele porque, sim, ele tinha posses. Isso é muito importante. Claro que nem tudo são flores. Havia um sujeito que meio que eu conheço ele de algum lugar. E era justamente o inspetor ali daquela cidade, daquela província, né, de Montreuil-sur-Mer. O inspetor Javert. E olha só que infelicidade, ele trabalhou na mesma penitenciária onde ficou durante 19 anos o Jean Valjean, lá em Treton, se não me engano é o nome lá da localidade, e meio que ele falava, eu conheço essa pessoa, da onde? Mas ele não se atinava que era justamente de lá. Quer dizer, com o tempo ele começou a associar uma coisa com uma outra. Até que aconteceu aquele grande incidente, quando o senhor Madeleine ajudou aquele senhor que trabalhava com carroças, fazia transporte para lá e para cá, e num certo acidente a carroça virou, o cavalo caiu sobre ele, aliás não, a carroça caiu sobre ele. E foi uma situação bem conflitante, né? Porque estava totalmente preso ali, aquele já senhor, e ninguém meio que ajudava o cara a sair de lá. Madeleine apareceu lá no meio da confusão ali, todo mundo olhando, o máximo que fizeram é chamar um guincho aí para tirar a carroça de cima dele, mas obviamente não dava para esperar muito, porque em poucos minutos ele já estaria com a perna no mínimo quebrada, porque estava um lamaçal ali naquele dia, parecia que tinha chovido, e a carroça cada vez mais afundava na terra, obviamente quebrando mais e mais a perna do cidadão. E foi nessa oportunidade também que o inspetor Javert começou a cutucar o Madeleine meio que indiretamente, né? Ele falava, apenas uma vez na vida eu vi um sujeito que poderia, sozinho, sem a ajuda de outros, levantar essa carroça para a gente poder salvar esse homem. E era um detento lá na penitenciária de Treton. Claro, ele ficava cutucando para ver se Madeleine se acusava, falava, era eu mesmo, vou lá ajudar o cara. De qualquer forma, a cutucada não deu em nada, ele não se revelou ali, muito pelo contrário, mas ele foi sim salvar o homem, ele se meteu embaixo
da carroça e com toda a força descomunal que sempre foi descrito aqui na história, não é novidade pra gente, ele realmente conseguiu subir com a carroça arriada e o pessoal pôde arrastar o pobre homem de baixo. Aí sim, claro, o inspetor ficou completamente desconfiado. Mas isso ficou meio parado aqui nessa história, ficou um certo mistério. Então a gente vai passar então para Fantine, que justamente temos a comparação. Você lembra que eu comentei no vídeo passado, né? Há uma certa similaridade nas histórias dos dois personagens, né? O Andarilho, Jean Valjean, entrou na história, a Andarilha, Fantine, entrou na história. E do mesmo jeito aqui, quando Madeleine entrou aqui como um sujeito que era desconfiado pela população, mas foi bem depois aceito porque ficou com posses. O que aconteceu com Fantine? Não, ela era uma pobre, né? Trabalhando lá na empresa dele, mas do mesmo jeito ela passou a ser desconfiada das outras mulheres, principalmente por uma viúva chamada Senhora Ternardin, ou algo meio parecido com isso, que ficava desconfiando, não gosto dessa pessoa, vou descobrir o passado dela. É daquelas pessoas fofoqueiras que ficam mesmo de ouvido atento, olhar aguçado para ver se pega algum detalhe da vida passada da pessoa só para poder cutucar. Que aliás é um dos bons momentos aqui do texto de Os Miseráveis, né? Que é exatamente a miséria da inveja, como as pessoas podem ser miseráveis tentando ferrar o outro, literalmente. Por que motivo? Nenhum, apenas por um prazer assim passageiro, só para ver o outro se lascar. Exatamente essa viúva aí foi atrás e foi inclusive até lá a casa dos Thénardier, que estão cuidando de Cosette, e descobriu que sim, a Fantine tinha uma filha. Ela ficava escondendo que já fora casada e tinha também, obviamente, uma filha, justamente para não ser mal falada. E a partir daí aconteceu uma das primeiras desgraças ali para cima de Fantine. Só que isso começa a ter a ver com o Sr. Madeleine, por causa de um lema que ele estabeleceu ali na redondeza, que é exatamente esse que eu vou contar aqui para vocês. Quando ele começou sim, a ajudar as pessoas, contratar homens e mulheres, aliás ele fazia uma divisão, né? Ele colocava um balcão trabalhando só homens, outro galpão trabalhando apenas mulheres, fez isso em todos os esquemas da sua fábrica, não deixando eles juntos, justamente para não atrapalhar, né? E ele pedia que todo mundo fosse, seja um homem honesto e seja uma mulher honrada. Esse era o lema dele, que valia, claro, para os seus funcionários. E exatamente se valendo desse lema aí estabelecido pelo patrão, que essa viúva fez uma sacanagem para cima da Fantine. Ela disse, aliás, essa viúva era responsável, né, por administrar uma pequena quantidade de dinheiro reservado aos funcionários um pouco mais pobres. Se tivesse alguma dificuldade, então essa viúva podia já endereçar o dinheiro para eles, não precisava nem prestar contas a respeito de como ela gastava essa quantia. Pois bem, como ela tem esse dinheiro disponível, ela disse para a Fantine que o próprio senhor Madeleine mandou a demitir e deu um dinheiro para ela ir embora. Claro que o dinheiro que ela ganhou não servia para nada, muito menos para mandar lá para sua filha Cosette, ou para os pajens que ela arrumou para a filha, né? Aqueles sacanas. Vamos começar a lembrar já, também já pegando que eles pioraram mais e mais e mais. Como ela tinha que dividir o dinheiro no próprio sustento e também mandar um pouco para a filha, ela acabou tendo que mudar de lugar, tendo que alugar os móveis diferente. Parece que naquele tempo, né, você alugava um imóvel vazio e depois você entrava com os móveis, coisa meio curiosa. Mas enfim, o dinheiro começou a ficar escasso e os Thénardier, que cuidavam de Cosette, começaram a pedir mais e mais dinheiro. Chegou uma hora que pediram 10 francos para poder comprar uma saia nova para a Cosette, que já estava crescendo, né, e estava na época de frio, ela poderia morrer de frio. O que Fantine fez, né? Cortou os cabelos, ela tinha cabelos longos, foi lá, vendeu ao barbeiro, mas ela não mandou o dinheiro, né? Ela mandou a saia já pronta lá para Cosette. Os caras que estavam cuidando dela, o casal Thénardier, ficaram putos da vida, literalmente, né? Que sacanagem, né? E depois mandaram logo em seguida pedindo 40 francos, porque, ó, pobrezinha, a cotovia, né? Tinha ficado doente e gastaram muito com medicamentos, e precisavam ser ressarcidos. O que ela fez, a Fantine? Porque ela não tinha mais dinheiro praticamente, né? O pouco serviço que ela tinha, que era fazer costuras, não era o suficiente para ela juntar, se sustentar e ainda mandar para a filha, quanto mais ficar mandando uma quantia, às vezes, absurdas. Foi aí que aconteceu aquela coisa
terrível. Ela vendeu os 2 dentes da frente, né? Os paletes, como chamam, né? Só para conseguir os 2 napoleões, que equivalem a 40 francos. Que coisa! Ela ficou horrível. Lembram? Fantine era bonita, era linda. Mesmo no começo da sua miséria, ela não havia perdido a beleza, como foi escrito lá nos capítulos anteriores pra gente. Mas agora ela perdeu, né? Porque ficar com uma janela enorme na frente não é bom para nenhuma mulher. Daí a gente pode comentar uma coisa a respeito aqui da história do Victor Hugo. Coisa que, aliás, eu já comentei um pouco também no vídeo passado, quando foi apresentado esses 2 personagens, foi de uma maneira para públicos diferentes. Lembra que eu falei, né? Que Jean Valjean servia mais ao público masculino, já Fantine para o público feminino. Isso se confirmou mais uma vez aqui, porque no decorrer das 2 histórias, de novo, as evidências são claras. Os acontecimentos para Jean Valjean ainda são para um gosto masculino, uma visão de firmeza, coisa mais ativa, mais visceral, e Fantine mais emotiva, chorosa, indefesa, sim, para um público feminino. Victor Hugo sim sabia escrever para os 2 públicos numa mesma obra. Ou seja, né, o sofrimento da Fantine, enquanto que o Jean Valjean está crescendo, né, está virando lá o que era o Bispo Bienvenu, é diferente para ela. Ela está sofrendo cada vez mais e sofrendo para coisas que para o público feminino dói muito. Ou seja, ela está ficando feia, além da coisa da perda dos sentimentos maternos para com sua filha por causa da distância, ela começa a ficar feia, horrorosa, para ser mais exato, né? Mas ainda falta descer mais um degrau, que é justamente o que acontece a seguir, porque os canários lá que estão cuidando de Cosette pedem agora 100 francos para ela, e ela pensa exatamente: como eu posso ganhar 100 francos assim tão rapidamente? Não dá, é impossível. E ela então percebe que ela pode ir vendendo o próprio corpo e ela se torna prostituta. E é assim que se encerra esse capítulo aí, né, da segunda grande tragédia de Fantine. Ou seja, também em comparação com Jean Valjean, né, barra Madeleine, né, ele foi aceito depois porque ele tinha posses. Ela completamente foi cada vez mais escorraçada por todo mundo que passava por perto dela, apontando como aquela que já virara prostituta. Miséria sobre miséria o tempo todo para com Fantine. Mas é claro que um dia a miséria de Fantine alcançaria também o Sr. Madeleine. E foi justamente naquela época que Fantine já era muito conhecida como a prostituta ali da localidade, sempre apontada. Lá vai aquela, desses modos sempre, né? Principalmente pelos homens não muito respeitáveis. Sim, havia aqueles que contratavam os seus serviços, que ela podia ganhar alguma coisa, mas também havia aquele tipo de homem mais porco ainda, né, que apenas acusa as mulheres de estarem nessa vida difícil. Foi justamente o que aconteceu numa certa noite, ou dia, sei lá, agora não importa, que justamente um sujeito passou a provocá-la, que nunca ficaria com ela, porque ela era muito feia. Vamos combinar, obviamente, ela era feia mesmo, ela estava num estado deplorável. Lembrando, né, ela já estava careca, tinha vendido os cabelos, tanto que usava uma touca para esconder. Tinha vendido os 2 dentes da frente, ou seja, ela estava num estado horrível mesmo. Não era até uma ofensa, apenas a verdade. Mas ela meio que passou batido por aquilo, ela conseguiu passar, relevar a ofensa, só que o sujeito não parou por aí e a agrediu até fisicamente. Pegou um pouco de neve que havia no chão, fez uma bolinha, tacou nela, acertou as costas. Ela ficou completamente furiosa com aquilo, se sentiu aí sim ultrajada e partiu para cima do sujeito. Rolaram no chão, ela completamente arranhando, arrancando carne do rosto dele. Juntou uma multidão vendo a cena e lá no meio, claro, estava o inspetor Javert, que não deu outra, né? Tratou de prendê-la, afinal de contas, ela estava agredindo um sujeito de bem, um eleitor, né? Um sujeito digno. Não importa o que ele tinha feito com ela antes, né? Mas é disso que justamente aí sim os 2 protagonistas aqui dessa história vão finalmente se encontrar. Já quando ela estava na delegacia prestando depoimento, né? Aliás, já sendo lavrado alto, e naquela época, né, tinha certa polícia moralista, né? Então a função ali do inspetor Javert era prender ela por uns 3 meses para ela tomar jeito. Para Fantine aquilo pesou muito, porque afinal de contas 3 meses presa, ela não ganharia o suficiente. Sim, mesmo estando presa, ela ganha lá o soldo do presidiário.
ou do detento, pelo menos. Mas seria uma merreca, poucos francos que não daria para pagar o que lá o casal Ternier pede para sustentar, ou proteger, cuidar de Cosette. Né? Ela ficou desesperada, caiu de joelhos tentando fazer com o Javert a perdoasse e deixasse ir embora, jurando que nunca mais faria aquilo. Sim, mas aí surgiu inesperadamente, num passe de mágica aqui, sem motivo aparente, né? O Sr. Madeleine estava presente e tratou como um bom herói que já era ali na localidade de salvá-la, né? Claro que ele entrou ali sorrateiramente e praticamente ele ouviu aquela conversa inteira, todo o suplício da Fantine em tentar ser salva, né? Inclusive, Madeleine mentiu dizendo que estava presente lá no ocorrido e sabia que quem começou toda aquela agressão, aquela confusão, foi o homem, não foi a mulher. Então, ele muito bem poderia, o inspetor, liberá-la tranquilamente. Só que, como Javert, aí sim a gente pode lembrar que ele é um grande personagem aqui de Os Miseráveis, né? Aquele sujeito correto que segue as leis na ponta da linha. Não teria como ele perdoar aquilo, lembrando, né? Aqueles agravantes, era um sujeito de bem, eleitora, não podia fazer aquilo, afinal de contas, ela é uma desocupada, não tem o que fazer, é uma miserável, né? Ele é o sujeito que sempre pega no pé desse tipo de gente. Impossível liberar ali. Só que o Madeleine teve que usar os seus recursos para poder fazer com que ele a liberasse. Nessa ocasião, já na história, ele já é o prefeito ali da cidade. Sim, ele chegou como um maltrapilho, fez aquele salvamento daquelas duas crianças, passou a ser benquisto, virou um empresário e depois de tanta fama que ele teve, a população aclamou que ele fosse o prefeito. Pois bem, sendo ali o prefeito, na autoridade, ele fez com que Javert libertasse Fantine. Só que a Fantine tinha aí uma grande questão pendente para com o Sr. Madeleine, porque afinal de contas, ela foi forçada a acreditar que toda a culpa da desgraça dela de ter perdido o emprego é justamente por causa daquele lema lá famoso do dono da empresa. Ou seja, a desgraça dela, a miséria onde ela se meteu, era culpa dele. Aliás, é uma cena muito boa, né? Porque no discurso de Fantine para Javert, ela parece que fica omitindo a presença do Madeleine e acha que quem está salvando ela, quem está perdoando, afinal de contas, é o próprio inspetor, mas não, quem está salvando ela é o Madeleine. É uma cena até, uma cena tragicômica, vamos definir assim. Às vezes dá uma vontade de rir, mas você sabe que ali está acontecendo uma bela de uma desgraça. Mas é isso o que tinha por ali. Ela não tinha noção do que estava sendo salva pelo seu próprio algoz. Depois que ela percebeu, né, finalmente foi salva, ela literalmente desmaiou e é onde o capítulo termina. E sim, finalmente o livro 5 se encerra, justamente aquele que eu devia ter lido na semana passada. Mas antes de passar para os livros da vez, os dessa semana, que estavam no cronograma, deixa eu comentar uma coisa a respeito justamente daquele momento onde Fantine decide virar uma prostituta. Quando o capítulo se encerra e inicia-se o outro, a presença do narrador é bem marcante, porque ele faz um comentário daqueles que literalmente eu não gosto e eu preciso ler para vocês. Que é exatamente o que está descrito aqui nas suas falas, a do narrador, não de uma personagem, que é exatamente este. O que é essa história de Fantine? É a sociedade comprando uma escrava. De quê? Da miséria, da fome, do frio, do isolamento, do abandono, da privação, dolorosa negociação, uma alma por um pedaço de pão. A miséria oferece, a sociedade aceita. Depois tem uma consideração aqui a respeito de igreja, mas depois se encerra com: dizem que a escravidão desapareceu da civilização europeia. É um erro. Existe ainda, mas não pesa senão sobre a mulher, e chama-se prostituição. Bom, por que eu não gosto exatamente disso? Porque faz com que tudo o que o leitor possa deduzir, pensar por si só, o narrador diz exatamente como ele deve pensar. Lembra, né? Que antes, vamos ler aqui também, né? Para deixar bem explicitado, os parágrafos finais do capítulo anterior, né? 100 francos, pensou Fantine, mas onde há um lugar onde se ganhe 100 soldos por dia? Vamos lá, disse ela, vamos vender o resto. E a infeliz fez-se prostituta. Olha só como termina brilhantemente esse capítulo, dolorosamente para nós, leitores, que sentimos todo o peso da personagem, porque justamente temos toda a emoção aqui difundida em nós. Por que o autor, na figura de seu narrador, nos priva de ter a nossa reação
intelectual sobre essa mesma dor. Ele não deveria nunca fazer aquele resumo de que tudo aquilo é culpa da sociedade. Pode ser, pode não ser, literalmente não interessa de quem é a culpa, interessa é saber a opinião do leitor, se o leitor acha sim que é culpa da sociedade ou que ele não acha que é culpa da sociedade. Um narrador que faz isso, ou melhor, o autor de um livro que faz isso através do seu narrador, faz um péssimo exemplo de miséria intelectual. Pois é, o autor que conduz o pensamento dos seus personagens, ou melhor, conduz o pensamento dos seus leitores, está propagando uma miséria também, a miséria intelectual. Não está fazendo o sujeito que está lendo a obra dele pensar. Por causa disso, aqui é um grande ponto negativo de Os Miseráveis. Agora olha só que curioso, justamente esses 3 livros que eu reservei aqui para a terceira parte da leitura comentada não tem tanto peso quanto o anterior que eu acabei esquecendo de comentar na semana passada, o de número 5. Claro, isso na minha opinião. Vamos combinar, né? Tudo que acontece aqui nos três capítulos, que dão em torno de 100 páginas, é muito pouco em relação ao que estava bem compactado em 40 páginas lá do livro 5. É uma verdadeira enrolação, sim, principalmente em relação à personagem Fantine, que praticamente fica acamada o tempo todo. Vocês lembram, né? No final do capítulo 5, ela havia desmaiado quando ela foi salva pelo seu próprio algoz. E quando ela retorna aqui, já está aos cuidados do Sr. Madeleine, que contratou 2 irmãs para cuidar delas. Aliás, uma dessas irmãs também vai ser bastante importante lá no finalzinho da história. Mas o que importa é que realmente ela não sai da cama e toda a história dela meio que se esvazia bastante. Estava ganhando uma grande importância, né? Mas depois, e também só lá no final de tudo, que ela assim volta a ter uma força impactante para nós leitores. Claro, o tom cai sobre novamente Jean Valjean, que finalmente o narrador aqui dessa história revela pra gente. Até agora talvez vocês não tenham percebido, mas o Sr. Madeleine é o Sr. Jean Valjean. Ah não, sério? Victor Hugo, que a gente não tinha percebido, mas isso era óbvio, não tinha como confundir. Lá no comecinho mesmo, na primeira aparição do personagem, você já dizia que ele estava com umas roupas um pouco gastas, carregando um cajado, atitude meio suspeita, que era ele. A gente podia até ficar na dúvida um pouco. Aliás, na abertura aqui desse capítulo 6, temos uma coisa que faz com que a gente pense realmente, ué, será que a gente se enganou? Realmente não era o Jean Valjean? Bom, o que acontece? Esse capítulo 6 é intitulado Javert, justamente o nome desse inspetor ali da localidade de Montreuil-sur-Mer. Que é esse personagem, é um dos melhores aqui do livro também. É de igualdade assim com a importância do Bispo Bienvenu, com certeza. O inspetor não é apenas um personagem secundário ou coadjuvante aqui, não, ele faz com que a história ande para frente e muitas vezes, importantíssimo, e a personalidade dele é magnífica, com certeza, a retidão dele em cumprir as leis é muito instigante e faz tudo ir para frente e ir para trás ao mesmo tempo. Bom, e o que acontece aqui é que ele vai de encontro ao Sr. Madeleine pedir para ser destituído do cargo. Pois é, ele cometeu uma falta e ele merece ser castigado por isso. Qual falta que foi que ele cometeu? Pergunta o Sr. Madeleine. E ele diz, bom, eu quis acusar você de ser um impostor, de ser o forçado Jean Valjean. Denunciei as autoridades máximas da polícia e eles me consideraram um doido. É muito boa também essa parte aqui, tem um toque engraçado também, né? Sim, quando ele fez a denúncia, acabaram descobrindo que não, já foi preso esse tal Jean Valjean, já foi recapturado. Aliás, uma coisa meio nebulosa ali, porque a gente, quando foi apresentado o personagem pra gente, ele havia sido solto da prisão, ele já havia cumprido sua pena de 19 anos no total, ele não estava pendente mais com a justiça. Em vários momentos aqui desses capítulos é descrito que ele está meio foragido, mas não, né? E também, uma coisa meio curiosa, né? Ele estava sendo acusado de ter roubado um garoto, aquele garotinho da moeda, e também o padre, nas questões lá dos castiçais, mas o padre também já havia perdoado ele. Ficou uma coisa meio nebulosa, uma coisa meio forçada aqui do Victor Hugo, para colocar a história para frente, obviamente, mas tudo bem. Ele podia ter dado uma amenizada, né? Mas ele carregou um pouquinho nas tintas nessa questão.
Enfim, o inspetor quis acusá-lo disso, de ser um impostor. Acabou que apareceu um sujeito lá, um tal de Champmathieu, que, por uma certa sucessão de coincidências, foi comparado ao próprio Jean Valjean. O pior é que havia testemunhas. Pegaram 3 detentos lá daquela penitenciária onde cumpria prisão o Jean Valjean, e os 3 reconheceram o sujeito como sim o próprio foragido. E com o testemunho do mais pesado, com força de lei do inspetor, aí que o cara se encalacrou de vez. Nem tinham certeza se ele tinha roubado exatamente um ramo de maçãs. Olha que coisa absurda também, o exagero das penas das leis. Mais outro que ia virar um miserável lá dentro da prisão por culpa de uma certa injustiça da lei. Mas para o protagonista aqui da história, isso podia ser um grande alívio, ele podia ficar zerado com a justiça, porque nunca mais iriam atrás dele, afinal de contas ele estaria preso novamente lá na prisão. Mas também começou a ter uma certa culpa por causa disso. Aliás, num capítulo bem grande, cerca de 16 páginas, temos a consciência retratada do Jean Valjean a respeito disso. Se ele deve assumir que ele é o verdadeiro Jean Valjean ou deixar que o pobre coitado assuma as suas dores. Também vale comentar aqui que isso tem a ver com o que eu disse lá no comecinho do vídeo, na abertura, né? Quando eu disse que finalmente nesses novos capítulos teríamos as vozes dos personagens protagonistas. Lembram? Durante Fantine, quando ela fez aquele pedido, a súplica dela de joelhos para o inspetor Javert, ela estava dizendo pela primeira vez como ela pensava, quais eram as suas angústias. Até então a gente tinha tudo à base do narrador aqui da história. Mas a gente precisa destacar que tudo aquilo foi feito na fala completamente emotiva da personagem, um pouco também meio nebulosa, um pensamento meio turvo, principalmente para quem estava ouvindo, o próprio inspetor Javert. Parecia tudo meio confuso, atropelamento de palavras e tudo, embora tudo que ela esteja dizendo estava certo, né? Mas quando a gente vê o capítulo do Jean Valjean, que passa uma madrugada inteira praticamente acordado, pensando no que ele deve fazer da sua vida, sim, temos um discurso também da voz do personagem, só que ele não está falando, né? O narrador está meio que dentro do pensamento dele, a gente fica vendo tudo, ouvindo. É o pensamento do personagem, né? Então é uma voz interior dele, só que não é emotiva como a Fantine, é totalmente racional, é a culpa, é o remorso que ele está sentindo das questões da vida dele, o que ele deve decidir. Claro, lá a Fantine era toda emotiva com relação a si mesma e a sua filha. Aqui Valjean também a respeito dele próprio, mas ele consegue expandir isso muito mais, sendo que ele é um cara benevolente agora. Ele até pensa que ele está tendo um ato egoísta quando ele quer decidir as coisas sempre na figura dele, ou fingindo que o cara lá que foi confundido com ele é lá o tal Jean Valjean, ou ele assumir que é o próprio, o verdadeiro. Depois ele pensa, não, mas se eu for preso, quantas pessoas vão ser prejudicadas? Eu ajudo tanta gente. Sim, no geral é um grande de um capítulo. Bastante interessante, só que não precisava ser tão extenso também, né? 16 páginas eu achei demais, foi um dos motivos que eu achei que todo esse lote de capítulos aqui é um pouco de enrolação, sim. De qualquer forma ele acabou decidindo que ele devia ir até o julgamento do sujeito. E também, para ele chegar lá foi outra grande enrolação. Quanta coisa aconteceu para, digamos, o destino atrapalhar essa sua decisão, né? Aquelas coisas das charretes do Tuber, não sei mais o que, quantos nomes de carroças diferentes a gente aprendeu aqui nesse livro do Victor Hugo, né? Vamos combinar, deu para fazer uma boa pesquisa a respeito disso, mas também foi muito cansativo, excesso de página, para apenas dizer que ele está tentando chegar, mas as eventualidades, os destinos, as coincidências vão atrapalhando ele para lá e para cá. O que importa é que no fim, realmente, ele acabou se manifestando como o verdadeiro Jean Valjean lá perante o tribunal e fez com que as 3 testemunhas, que eram justamente os detentos que o conheciam, fossem caladas, porque na verdade eles tinham falado que o cara lá era o Jean Valjean só meio que para cumprir tabela, né? Não que eles queriam sacanear o cara, mas me chamaram para vir aqui, sair da prisão, esse cara é esse aí mesmo. Claro, o Jean Valjean deu detalhes, provando que sim, ele realmente era o verdadeiro, que conhecia detalhes de cada um daqueles 3 presos. E depois disso, claro, se ele se culpou, né, ele também tinha que ser preso, e o que aconteceu logo em seguida. Ou seja, toda a história também do Jean Valjean é muito rápida aqui.
A linha é muito pouco, e o que vale mesmo são apenas seus questionamentos. E claro, a atitude também do inspetor em fazer tudo isso. Na verdade, tudo que aconteceu aqui, dessa grande enrolação, podia ser resumido num capítulo só, apenas um livro, e ficar tudo bem. Mas antes de chegar na conclusão, vale dizer também esse personagem novo que apareceu, que é a irmã Sampless, que era tida como uma pessoa que não mentia e sob hipótese alguma. Isso me fez lembrar também aquelas grandes características do escritor brasileiro Machado de Assis, que sempre quando mostra um personagem assim, meio ali do lado da cena, sem fazer muita coisa importante, sim, no futuro ele fará algo que deixará a história marcada para sempre, será importante sim. Foi o que aconteceu com essa personagem também, pelo fato de nunca mentir. Mas o que importa é que depois que Jean Valjean se acusou em pleno tribunal que ele era o verdadeiro, sim, ele foi mandado ser preso e quem, claro, ia prender ele é o inspetor Javert, que mais uma vez deu sinais de uma grande vilania. É mostrado, figurado pra gente como um cara até maléfico. Na verdade não é, é uma pessoa boa, né? Mas fazendo uma coisa má, que é cumprindo as tábuas da lei. De novo, é um personagem sensacional, com certeza. E a gente pode até dizer que ele é mais crível do que aquele personagem que foi o Bispo Bienvenu, aquela sua bondade infinita. Não, acho que é mais fácil de acreditar nesse cara aqui, que também segue o que ele tem que fazer, assim como o padre também o fazia. Eles são similares, né? Com certeza. Um para o bem, outro talvez para o mal, mas ele é melhor, acho que ele é mais sincero nas coisas. Sincero até demais, né? Mas o que importa é que no final ali de todos esses capítulos de pura enrolação, tivemos que Fantine só ficava esperando por Cosette e de uma hora para outra ela também cismou no seu discurso interno de maluquice quase, de que as coisas estavam acontecendo em função dela. E então quando o Bienvenu, o senhor Madeleine desapareceu, ficou um dia sem aparecer lá, ele sempre fazia pelo menos 2 visitas diárias a ela, né? Ela achou, encasquetou que ele estaria indo atrás da sua filha Cosette. Mas não, na verdade ele estava querendo resolver a sua vida, embora o narrador da história diga em 2 momentos que ele estava pensando sim em Fantine e também na filha. Eu mesmo na minha posse, enquanto estava lendo, achava, né, em certo momento da viagem, acho que ele vai desviar o seu carro e vai atrás da menina. Mas não aconteceu isso não. O Cosette realmente é só para a segunda parte aqui de Os Miseráveis. O que importa é que quando ele voltou sem a menina, deram uma enrolação nela, falaram, não, que isso, ela está aí lá embaixo, ela só não pode subir aqui ao quarto, porque você ainda está adoentada, ela pode contrair alguma coisa, enrolaram ela, né? No fundo, ela acreditava que ela estava no paraíso. Depois que ela entendeu que sim, aquele malfeitor, o senhor Madeleine, na verdade não foi o culpado da sua desgraça. E ele, na verdade, é um cara muito do bom. Coisa que, né, ela já o considerava. E quando ela viu a entrada do inspetor, ela ficou branca, arrasada, porque aquilo era a personificação do mal para ela, muito mais do que o seu patrão. De qualquer forma, o inspetor veio ali para prender o senhor Madeleine, que é o Jean Valjean. E aí temos uma cena super rápida quando Fantine falece. E eu não consegui ficar muito emocionado com ela porque é tão rápido, é questão de um parágrafo, né? Por causa da atitude do inspetor jogar tudo na cara, a verdade ali, que ele era um farsante, não era um benfeitor, ela ficou tão chocada que morreu. Foi uma coisa meio rápida, muito seco, né? Sem muito impacto, para falar a verdade, né? E o Jean Valjean até disse pro inspetor, né? Você a matou. Claro que ele não quis saber disso e estava querendo levar o sujeito preso, que era a função dele. Somente essa, a função dele, para isso que ele existe, na verdade. E daí também, mais apressadamente, a história se conclui nos 2 lados dos seus personagens principais. Primeiro do Jean Valjean, né? Obviamente ele acabou fugindo ali da delegacia, que ele só ia ser transferido para o presídio no dia seguinte. E claro, ele foi pegar algumas coisinhas dele, principalmente os castiçais, né? Ele não havia derretido, mas a polícia assim foi ao seu caso, percebeu que ele fugiu da cela de prisão. E aí temos aqui a importância daquela personagem, daquela irmã, a Simplice, que não sabia mentir.
E aí, um ato de benevolência também, sempre assim, aos miseráveis, ela acabou mentindo, fingindo que ela não tinha visto mais, depois que ele fora preso, mais o senhor Madeleine. E, na verdade, ele estava ali dentro do quarto, numa zona de sombra ali do ambiente, né? Já que uma vela apenas não conseguia iluminar todos os cantos do quarto. É bacana também o arco dessa personagem aí, dessa irmã. Um pouquinho de eco também com o bispo Bienvenu lá que a gente tinha antes. Nossa, e agora veio uma coisa aqui na minha mente. Eu comentei aqui no vídeo que o bispo Bienvenu havia morrido alguns anos antes. Acho que não, né? Eu esqueci de falar no comecinho aqui do vídeo. Sim, ele morreu e, claro, Jean Valjean ficou muito sentido com isso. Por isso, também... e também vale dizer uma coisa, né? Essa coisa do Jean Valjean ser um cara benevolente é meio que para suprir a ausência de um outro personagem importante, que é justamente o bispo, que saiu da história. Saiu tanto que até faleceu. E agora na comparação que eu fiz também com a irmã, que também precisava desses toques religiosos de bondade também. Enfim, ela consegue enganar o inspetor Javier e o Jean Valjean consegue se evadir sem ser preso, e vamos ver o que acontece com ele a partir dos próximos capítulos. E para encerrar a parte de Fantine, que ela morreu ali de uma maneira meio grotesca, meio rápida demais, que não deu muita emoção, pelo menos para mim, mas aí sim no final foi muito bom. Jean Valjean deixou uma carta com a própria irmã Simplice para que ela desse ao abade uma certa quantia que custeasse o enterro da pobre infeliz. E o que o abade faz? Ele não dá um enterro decente para ela, deixa ser enterrada numa cova comum aos indigentes, aos miseráveis, pessoas dessa estirpe. Uma cova conveniente para ela. Aí sim, foi uma maneira boa de terminar a história de Fantine, que foi miserável até mesmo morta. Sofreu pra diabo esta menina. É um personagem que prometia bastante e eu achava que teria grandes momentos com Jean Valjean, mas não, ela foi descartada até rápido. Pra falar a verdade, eu sabia que em algum momento de Os Miseráveis a personagem ia morrer. É o único spoiler que eu tenho de todo o livro. Mas eu não achava que seria tão rápido assim. Confesso. Bom, então, domingo que vem vamos para a segunda parte de Os Miseráveis, que é sobre Cosette, do livro 1 ao 2. Pouca coisa, mas com certeza deve ser bastante interessante, porque Cosette, por enquanto, é um personagem misterioso totalmente. A gente só sabe que ela cresceu, tem por volta de 7 anos de idade, mas o que será dela? Bom, com certeza ela virará uma miserável. A gente não tem dúvida disso, né? Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que eu estou fazendo aqui nesse ano, que é justamente dos livros de Machado de Assis. E tchau!